Olá, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre Jean-Jacques Rousseau, ou Rousseau. Ele foi cristão, calvinista, defendia a existência de Deus. Ele foi chamado pelos filósofos iluministas para escrever sobre música, um texto sobre música para a enciclopédia. E a partir dessa primeira experiência, ele continuou escrevendo, e o que inquietava Rousseau era a origem da desigualdade social. O que teria originado a desigualdade social? Porque existiam homens que eram ricos e outros que eram pobres. Nas suas pesquisas, Rousseau percebeu que as desigualdades não eram naturais, mas que era fruto das relações estabelecidas entre os próprios homens. Ainda segundo Rousseau, a propriedade privada teria originado essa desigualdade, como a gente pode observar nessa citação aqui, que diz o seguinte, abre aspas, o primeiro homem que cercou um pedaço de terra e disse que era sua propriedade e encontrou pessoas que acreditaram nele, foi o fundador da sociedade civil. Daí vieram muitos crimes, muitas guerras, horrores e assassinatos, que poderiam ter sido evitados se alguém tivesse arrancado as cercas e alertado, para que ninguém aceitasse esse impostor. Não podemos esquecer que os frutos da terra pertencem a todos nós, e a terra a ninguém. Fecha aspas. Então, com essa citação aqui, Rousseau tenta demonstrar que a partir do momento que um primeiro homem foi lá, cercou um pedaço de terra, os outros o imitaram. A partir daí, uma propriedade que ela era coletiva passou a ser privada, onde uns ficaram com muitos e outros ficaram com poucos e outros ficaram com praticamente nada. E daí, na luta pela sobrevivência, teriam se originado uma série de violências e ataques desses homens que ficaram com pouco ou com quase nada. Nessa perspectiva, a propriedade privada é a origem de todo mal. Rousseau ele vai descrever ainda o contrato social, onde ele fala que é dever do Estado, é dever do governante zelar pela vida das pessoas, dos indivíduos, que, por meio do contrato social, cedem um pouco da sua liberdade para o Estado, em troca aí da sua segurança, em troca da sua vida, da garantia da sua vida, da sua liberdade e da sua propriedade. Por isso podemos falar que Rousseau, assim como Locke, é um filósofo contratualista. Rousseau ele ainda vai defender a soberania popular. Para Rousseau, a população reunida deveria votar para eleger o seu representante. Aquele que tivesse a maioria dos votos seria o representante que iria governar para todos. Isso demonstrando a soberania popular que pertence ao povo. Se por um acaso esse governante eleito, esse representante aqui, que é o representante da vontade geral, não atingisse as metas esperadas pela população, como a soberania pertence ao povo, o povo reunido e munidos pela vontade geral poderia tirar esse mesmo representante. Lembrando que Rousseau é defensor da democracia. Demo, povo, cracia, governo. Então, ele é defensor que o povo participasse do poder, elegendo os seus representantes. Rousseau também defendia a teoria do bom selvagem. De acordo com essa teoria, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Nesse contexto do iluminismo, vários reis passaram a aplicar algumas das ideias iluministas em seus governos. Foi aí então que surgiu o despotismo esclarecido, principalmente influenciados pelas ideias dos fisiocratas, o laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, deixar e passar. Se durante o absolutismo o que vigorava era o mercantilismo e os monopólios, agora vai vigorar o liberalismo econômico, ou seja, a ideia de que a economia deve funcionar livre. Vamos conhecer alguns reis que foram déspotas esclarecidos. Frederico II da Prússia, ele chegou a dar abrigo a vários filósofos iluministas que foram expulsos de seus países, incentivou as artes, as ciências e chegou a modernizar Berlim. José II da Áustria, em seu governo ele praticou a tolerância religiosa e extinguiu a servidão.
a czarina Catarina II da Rússia, que incentivou a criação de um polo de minas na região dos Montes Urais para atender à indústria nascente, e o Marquês de Pombal, que na verdade era primeiro-ministro do rei Dom José I. Ele vai ter uma série de realizações em Portugal e no Brasil. Podemos ver aqui, algumas em Portugal. Ele incentivou a expansão do comércio, da marinha, da produção agrícola, reafirmou que o soberano deveria deter o poder, tentou diminuir os poderes da igreja. Aqui nós podemos ver o maior desafio de Pombal, que foi a reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. As medidas dele no Brasil, como incentivo à educação, tanto é que expulsou os jesuítas, a criação das companhias do Grão-Pará e do Maranhão para incentivar o comércio, enfim. E aqui nós podemos ver o que acontecia com os reis que não cederam às ideias iluministas, acabaram perdendo a cabeça, literalmente. O maior exemplo disso é o rei Luís XVI, que veremos a seguir.